Imagina que a pessoa mais amada por você é sacrificada por supostamente carregar uma terrível maldição desconhecida. É de seu conhecimento a existência de um local chamado de Terra Proibida, que contém uma espécie de magia capaz de ressuscitar os mortos. Para isso, é necessário adquirir a espada de um xamã, pois somente assim você conseguirá enfrentar os supostos perigos que o aguardam nessa região tão vil. Com a espada roubada, você dispara imediatamente rumo à Terra Proibida, em seu cavalo, em busca de salvar a pessoa amada. Quando alcança o seu destino, você se depara com uma vasta área desolada, quieta, aparentemente morta e vazia. A única voz presente, além da sua, é de uma enigmática entidade de um imenso templo. Essa voz te dá a seguinte missão: matar 16 colossos, pois assim a tão amada pessoa viverá novamente. Consegue imaginar uma história com esse enredo? Se sim, bem-vindo ao mundo de Shadow of the Colossus. Dos jogos de ação e aventura, com certeza Shadow of the Colossus é uma pérola rara, a qual não é encontrada facilmente por conta própria. É muito provável que este jogo veio até você a partir da indicação de outra pessoa, ou até mesmo por discussões atemporais sobre o mundo dos videogames e toda a sua grandiosidade. É fascinante pensar como um jogo com diálogos e enredo tão escassos e um mundo aberto aparentemente vazio em conteúdo consegue surpreender qualquer pessoa na primeira experiência, na segunda, na terceira e talvez em todas as outras por vir. Mas como isso é possível? Como o vazio observado neste mundo consegue preencher tudo aquilo esperado e ao mesmo tempo surpreender-nos com o inesperado? E principalmente, como o vazio de Shadow of the Colossus consegue preencher aquilo não visto por nós. É intrínseco para nós a ideia do vazio como algo negativo, algo a ser evitado a todo custo. A sensação de vazio permeia nossas mentes de maneira corrosiva, ocasionando em uma sensação de decadência e desespero à medida que percebemos o desaparecimento vagaroso do que costumamos sentir. Tudo se torna incômodo quando testemunhamos a presença do vazio, como a cidade abandonada. Porém, pode-se ir além do conceito espacial, como sentimos a escassa reação de nossas emoções, a sensação de estar completamente sozinho em um ambiente tão movimentado, ou até mesmo a nossa mente com os pensamentos tão distantes daquele mar de ressaca que tanto nos ocupa. Quando experimentamos as primeiras horas em Shadow of the Colossus, sentimos a importância do vazio exercendo uma função que vai além de ligar eventos e despertar certas sensações. O mundo vasto e vazio das terras proibidas preenche tudo o que desconhecemos e que não esperamos sentir quando exploramos cada pedaço desta região. Normalmente, vivenciar um jogo vazio incomoda o paladar de nossa dopamina ao observarmos a escassez de conteúdo. Até porque um jogo com pouco conteúdo causa um desconforto, um incômodo ao nosso desejo de experimentá-lo. Ninguém lembraria de certos jogos se eles não fossem tão bem elaborados e planejados minuciosamente a fim de agraciar o universo criado e respeitar a experiência dos jogadores, seja através de belíssimos cenários, um mundo gigante coberto de eventos, personagens cativantes, através de um enredo emocionante. But I still don't believe in nothing. Often, neither do I. Complexo
ou até mesmo pela sua simplicidade geral, mas que nos aquece de maneira especial. Quando pensamos em Shadow of the Colossus, talvez não conseguimos observar bem cada um desses elementos no primeiro momento. Talvez há algum vazio em sua mente, mas com certeza sentimos ele ao jogarmos novamente. No primeiro momento, sentimos o impacto de um belíssimo cenário da Terra Proibida que nos impulsiona a questionar inicialmente como o mundo desse pode ter sido evitado e quais mistérios ali descansam por tantos séculos. Somos hipnotizados pela melódica trilha sonora, cujo efeito agarra nossa lucidez tal como um anzol em um peixe e cuja linha nos leva a uma viagem onírica. Temos um personagem misterioso, o qual embaça nossa visão com sua androginia inesperada. Não sabemos nada do enredo, apenas apreciamos. Então, começamos a jogar e temos uma simplicidade de comandos. Depois de aprendido, o que resta? Devemos partir para nossa jornada, claro. Mas como? Não há nada ao horizonte plano além da imensidão do vazio da Terra Proibida. Só que, mesmo assim, há algo distante nos chamando. O simples fato de não entendermos nada a respeito desse mundo é o que impulsiona nossa vontade intrínseca de explorá-lo em cada canto construído. Afinal, só entendemos o desconhecido a partir da sua exploração para conhecê-lo. Para saber a localização de cada colosso, é necessário viajar na Terra Proibida e encarar o vazio existencial. Não sabemos se há outros seres vivos além dos chamados colossos no primeiro momento. Se há animais ou pessoas. Sabemos da existência de ruínas, arquiteturas, construções, e é através delas que somos preenchidos por conteúdos até então inesperados. É a partir da sensação de vazio no mundo que reconhecemos a existência de algo. Esse vazio é representativo. Experienciar a ambientação desse jogo é como observar uma pintura chinesa antiga, em que é possível observar o elo entre arte e a concepção do vazio, pois ele é colocado como uma base estrutural da composição. Essa ligação, tanto quanto estranha no primeiro momento, é oriunda do pensamento daoísta. Segundo essa filosofia, antes do paraíso terra, existe o não ser, o nada, o vazio. Este último elemento é ao mesmo tempo o estado supremo a que se deve buscar e a substância que está na essência e no processo de transformação de todas as coisas. Todas as coisas dependem inicialmente do vazio. Isso inclui a própria arte, pois é originada do pensamento de um artista, por sua vez nascido pelo trabalho de parto do próprio vazio. E Shadow of the Colossus, enquanto uma obra artística, utiliza esse elemento primordial como base fundamental de sua estrutura. Os espaços no mundo são geralmente bastante abertos, planos e com objetos gigantes e muito distantes do nosso campo de visão, enquanto o protagonista, Vander, movimenta-se como uma pequena formiga em um ambiente claramente mais imenso, como se a qualquer instante um ser sobrenatural pudesse abocanhá-lo e devorá-lo imediatamente. E movidos pela curiosidade, mergulhamos em cada um dos ambientes justamente para desvendá-los, decifrá-los. Cavalgamos desde planícies, praias, florestas, ruínas, cidades perdidas, cavernas, desertos, castelos, a partir do instante em que o antigo mundo passa de um simples terreno plano de grande escala para uma diversidade de cenários misteriosos por meio de transições tão orgânicas, percebemos como o vazio contido em nossa mente e no próprio jogo inicia o seu trabalho de construção.
Os cenários então começam a ser compostos artisticamente e cada elemento recebe um significado, um sentido para existir, uma interpretação dada por nós mesmos para tentar explicar a razão de sua existência. Consegue perceber algo surgindo aqui? Você, o jogador, está dentro de uma obra de arte desempenhando um papel único. O pincel. Porém, não é qualquer pincel. Observe mais atentamente e pense além. O pincel manipulado não desempenha um papel de pintura, mas de interpretação, de significado, de descoberta. Enquanto você explora a Terra Proibida, a história da sua experiência é escrita vagarosamente, sem que você perceba. Imagine um ambiente desconhecido na forma de um quadro coberto por uma camada espessa de poeira que impede a visualização perfeita do seu conteúdo. À medida que você avança em cada ponto do mapa, é como se delicadamente a poeira fosse retirada por sua mão e apreciasse os minúsculos detalhes coloridos da pintura surgindo diante de seus olhos. A partir disso, você inicia uma série de tentativas dedutivas sobre o que deve estar oculto ali. Qual é o conteúdo de fato? Pois assim surgirão as respostas. Então, a poeira continua sendo eliminada, os dedos cada vez mais sujos e seu entendimento do quadro cada vez mais confuso. Você observa o personagem cavalgando sobre aquele vasto terreno. De repente, a espada brilha projetando uma luz fragmentada em longas hastes. Então, elas se unem para uma direção. Você decide seguir. De repente, está escalando uma estrutura rochosa antiga. O topo é alcançado. E então, o inesperado. Uma imensa figura monstruosa surge do interior da terra, imponente, segurando firmemente uma arma que, unido à sua força, causa impactos aterrorizantes. A pelugem, tal qual um tapete luxuoso, destaca sua antropomorfia divina, cujos passos batucam tremores no solo. Esta é uma parte da pintura que você pode ver agora. Neste momento, a desorientação mental é certeira. O que fazer diante daquele cenário? Como interpretá-lo? O vazio tomou conta de seus pensamentos e agora resta você mesmo, o jogador, preenchê-lo para desvendar o mistério do quadro. O sucesso após um certo tempo é conquistado. E logo a figura do nosso protagonista retorna ao ambiente inicial. E então a pergunta é a mesma. O que fazer? Bem, a resposta é simples: continuar tirando a poeira da pintura. A vastidão do mundo em Shadow of the Colossus dispara inúmeras sensações diferentes quanto mais profundo o jogador decide se aventurar em cada região desconhecida. Talvez alguns tenham sentido tédio, outros absorveram o êxtase em explorar o mundo como aventureiros determinados. Alguns podem ter mirado imediatamente e ir atrás do próximo colosso para enfrentá-lo. Talvez algumas pessoas sentiram tristeza ou até mesmo medo. Particularmente, pertenço ao grupo dominado pelo medo e pela curiosidade. Algo um tanto quanto contraditório, mas é impossível esquecer esta dualidade. Ao mesmo tempo que a ansiedade fundia-se com minhas entranhas por medo da música silenciosa do vazio, os comboios de pensamentos refletindo sobre todo aquele cenário fantasioso produzia um estado físico de adentrar naquele mundo até seus limites. Queria saber o que me aguardava em cada encruzilhada. O medo
por uma ameaça desconhecida emanava dos meus olhos, enquanto eu encarava a televisão. E o que é essa música silenciosa do vazio que citei? É bem simples. Grande parte do jogo você cavalga pelo mapa sem música alguma. A sua companhia é o som do ambiente, o vento, as ondas da praia, o trote de seu cavalo e o som celestial da espada. A simples ausência de música enquanto anda pelo mapa serve para preencher a sua mente com suposições e ideias a serem geradas sem influência externa, apenas suas suposições. E isto é um perfeito uso do vazio enquanto uma força motriz de expectativa artística. Recentemente, decidi reler a grandiosa obra O Deserto dos Tártaros, do escritor italiano Dino Buzzati. No romance, acompanhamos a história de Giovanni Drogo, um jovem tenente recém-formado na academia militar, designado a ocupar o posto no Forte Bastiani, localizado de frente a uma região isolada conhecida como Deserto dos Tártaros. Ainda no início da obra, Drogo descobre que desde a fundação o forte nunca sofreu nenhum ataque. Então, por que ele, assim como outros militares, foram colocados ali? Um local sem risco de ataque. O mais curioso é o que vem a seguir. Apesar disso, Drogo acredita haver algo escondido em meio ao deserto desolado. Uma ameaça hipotética que espreita nas intersecções de seus pensamentos com o discorrer dos dias. O Forte Bastiani, com suas muralhas baixas, não era imponente, nem mesmo bonito, nem pitoresco por suas torres e bastiões. Não havia absolutamente nada que consolasse aquela nudez, que lembrasse as doces coisas da vida. Entretanto, como na tarde anterior, do fundo da garganta, Drogo o fitava hipnotizado, e uma inexplicável excitação penetrava em seu coração. E atrás, o que havia, além daquele inóspito edifício, além das ameias, das caçamatas, do paiol que barravam a vista, que mundo se abria? Como era o Reino do Norte, o pedregoso deserto por onde ninguém nunca passara, o mapa lembrava-se Drogo vagamente. Assinalava para além da fronteira uma vasta região com pouquíssimos nomes. Mas será que do alto do forte se veria pelo menos algum povoado, algum brado, uma casa, ou apenas a desolação de uma terra desabitada? A curiosidade pelo desconhecido é o que liga meu estado emocional com o de Drogo, quando explorei as terras proibidas pela primeira vez. Contudo, ao contrário dele, eu sabia que existia algo ali, as grandiosas criaturas colossais, mas me questionava se havia algo além disso. Haveria caravanas ou pirâmides no deserto tempestuoso? Talvez, se permanecesse parado, um barco surgiria na praia, bem lá no horizonte. Quem sabe nadar nestas lagoas seja bastante perigoso, e o que impede de haver inimigos escondidos nas árvores, preparando uma emboscada? Na primeira experiência, sem saber para onde deveria ir, alcancei o deserto e imediatamente congelei ao observar a tempestade de areia na transição de uma região para outra, pois, como toda criança comum, sentia bastante medo do desconhecido. Lembro da relutância em cavalgar mais à frente e retornar para a região anterior pelo simples medo de haver algo naquele deserto preparado para algum ataque. O vazio causava em mim uma sensação de medo incontrolável, algo que sentia em poucos jogos, mas aquele era especial pelo simples fato de não haver nada ali. Mas eu acreditava que existia. E isso me lembra
um diálogo do livro O Deserto dos Tártaros. E esse diálogo é quando Drogo questiona aos outros soldados o que pode haver do outro lado do deserto. Quem sabe pode ser até uma guerra. Uma guerra do lado do deserto? Do lado do deserto, talvez, confirmou o velhinho. Mas quem? Quem deveria vir? Como quer que eu saiba? Não virá ninguém, é claro. Mas o senhor coronel comandante estudou os mapas, diz que ali há tártaros ainda. Diz, um resto do antigo exército que se desloca de cima a baixo. Na penumbra, ouviu-se a risada idiota dos 3 ajudantes. E estão aqui esperando, prosseguiu o velhinho. Veja o senhor coronel, o senhor capitão Stizione, o senhor capitão Ortiz, o senhor tenente coronel. Todo ano há de acontecer alguma coisa. É sempre assim, até que sejam reformados. Interrompeu-se. Esticou a cabeça para um lado, como para escutar. Pareceu-me ouvir passos, disse, mas não se ouvia ninguém. Não estou ouvindo nada, disse Drogo. Até pros do Seymour, disse o velhinho. É um simples sargento, alfaiate do regimento, mas pôs-se do lado deles. Também ele espera há 15 anos. Mas o senhor não está convencido, senhor tenente. Estou vendo. O senhor fica calado e acha que são histórias. Acrescentou, quase suplicante. Tenha cuidado. Estou lhe dizendo. O senhor se deixará sugestionar. Também o senhor acabará ficando. Basta olhá-los nos olhos. Neste trecho, temos a representação de um medo de 15 anos por um sargento que aguarda por uma ameaça que outro personagem afirma que são apenas histórias, um medo invisível em um ambiente vazio. Este mesmo medo foi o que me contaminou na primeira vez que joguei o jogo na região desértica. Quando tomei coragem e cavalguei naquele mar de areia sem rumo algum, apenas dominado por uma coragem medrosa para enfrentar o inimigo e não ver nada ali, foi um choque completo. Eu estava com medo do vazio o tempo todo. Então foi ali que percebi que o jogo não precisava acrescentar elementos para me causar essa sensação que me preenchia tão unicamente. Simplesmente, ela não precisava existir. Mas claro, após horas de jogo, eu volto para o deserto e me deparo com uma das cenas mais maravilhosas que já vi no mundo dos videogames. O medo agora era real. Ao contrário da imponência ausente do forte de Bastiani, as terras proibidas exaltam beleza em todas as construções desoladas, agora vazias. Novamente, este vazio não é ruim, pois é perfeitamente arquitetado a fim de moldar um ambiente como uma história que uma vez já foi viva. À medida que a poeira é retirada da pintura, as dúvidas se prolongam e os mistérios sobre aquele mundo parecem ser infinitos. Tantas áreas exploradas, não vemos nada além dos colossos, mas ainda assim parece haver algo iminente prestes a interromper toda a nossa jornada e impedir de alcançarmos o fim. E quando o encerramento chega, em um momento que acreditamos não existe mais nada daquilo que vimos, somos surpreendidos e novamente somos instigados a retornar àquele universo com a mesma pergunta: o que fazer? No fim do jogo, quando a ponte é destruída e Vander é reduzida à sua forma infantil, eu, enquanto jogador, me assemelho novamente a Giovanni Drogo,
pois justamente no instante em que o momento primordial é alcançado, já somos imponentes demais para qualquer protesto. O fim já chegou. Nada mais resta para decidirmos. Assim como a tragédia de Drogo, por nunca ver um combate sequer no forte e exercer sua tarefa militar, nenhum dos mistérios que tanto desejei desvendar foram descobertos. E até hoje seguem sem respostas, pois ninguém as possui. Nunca saberei quem eram os habitantes daquele mundo, os arquitetos que projetaram os santuários, os trabalhadores que ali colocaram suas mãos em cada material para erguer as construções deslumbrantes. Jamais saberei o que há além do mar das praias diminutas, cujo mar de ressaca parece querer levar-me para outro mundo fantástico. Sem saber a quem os colossos derrotados serviam ou eram adorados, as outras formas de vida que aqui já habitaram. Meus pensamentos apenas continuam. Aquele mundo, anteriormente vazio, na verdade era preenchido de elementos jamais imaginados, carregados de história, arte, segredos e mistérios que nunca saberei por completo. O vazio na minha mente não foi preenchido por respostas, mas por questionamentos que instigaram em mim a criação de infinitas suposições que me alimentam até hoje. O vazio somente está vazio porque você foi preenchido por toda sua arte sem que ele precisasse tocá-lo, apenas instigá-lo.